Então, se você gosta de música e gosta de cripto, acho que é um bom momento para sentar aqui e conhecer um pouquinho mais desse mercado. Eu estou aqui com a Luciana Pegorer. Luciana, tudo bom? Boa tarde. Obrigado aí por participar com a gente aqui no palco do Blockchain Insider. E vamos que vamos. Você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Sim, claro. Boa tarde, pessoal. Beleza? Então, hoje a gente vai falar de tokenização na música, né? Meu background é na música, eu tenho quase 30 anos no mercado de música em várias áreas, né? Comecei na Delarte Produções, que é uma produtora de eventos, depois fiquei 7 anos na Warner Music, aí lancei meu selo, né? Delira Música, selo, editora, produtora, tudo isso. Fui também presidente da Associação de Gravadoras Independentes durante um tempão, fiz uma militância enorme no Brasil, fora do Brasil, e aí juntei esse networking todo, o conhecimento da área de música, e hoje eu tenho também, eu organizo a principal conferência de mercado de música, que é a Trends Brasil Conference, que acontece todo ano aqui no Rio, no Centro Cultural Light, inclusive esse ano, né, já dei uma olhada nisso, que é uma conferência bem legal, de 19 a 21 de outubro, no Centro Cultural Light, aqui no Rio de Janeiro, aqui pertinho. Legal. Uma das coisas que o mercado da música tem em profusão é intermediário, né? Do momento que o artista concebe a arte até o momento em que ela é passível de ser consumida pelo público, existem inúmeros intermediários. A gente está aqui num festival sobre blockchain, cuja missão, né, uma das missões das blockchains é desintermediar. Como é que a indústria da música está acomodando essas duas realidades e como é que o pessoal tem reclamado de que o blockchain está começando a interferir nesses latifúndios aí? Então, é a minha visão de insider, né? Assim, bem de dentro mesmo do negócio. Esse é o objetivo. Exato. Eu tomei conhecimento da tecnologia blockchain por causa da conferência, porque eu, né, pesquisando para trazer inovações e tal, em 2016, participando de conferências fora do Brasil, e foi a primeira conferência, foi qualquer coisa de mercado de música no Brasil que falou sobre blockchain, foi a Trends Brasil Conference, ainda em 2016. E o que eu enxerguei nessa tecnologia, e por isso eu estou nela hoje, né, com uma parte que eu não falei, a gente acabou de fundar a Kickoff Music, que é uma Kickoff Music, que é uma agência de Web3 para o mercado de música, né? Então, aliando todo o nosso conhecimento de mercado de música e aprendendo essa nova tecnologia, os seus usos e tal, para trazer para o mercado da música esse benefício. Então, lá atrás, em 2016, quando eu tomei conhecimento da tecnologia, eu não a enxerguei como uma ameaça, nem como uma desintermediação dos negócios. Eu enxerguei ela como uma forma de solucionar vários gaps da indústria da música, inclusive para os intermediadores. Então, a gente tem alguns aspectos do mercado da música que não são os intermediários o problema. Na verdade, o artista ele precisa de intermediários, né? Ele precisa de pessoas e empresas que possam ajudá-lo a conduzir a sua carreira e a navegar por todo esse universo que é muito amplo, né? E para você focar é complicado. Então, o mercado da música hoje, pelo que eu tenho conversado e pela minha própria experiência, não enxerga esse mercado como uma ameaça, muito pelo contrário. A gente enxerga esse mercado como uma disrupção de problemas que nós temos, como, por exemplo, toda a questão de distribuição, como a gente trabalha com intangível, né, com coisas que são copiáveis, né, toda a questão de pirataria, a blockchain ela resolve a questão de distribuição no quesito remuneração, rastreamento, controle, né, todo esse aspecto que na Web 2 a música está vulnerável, né, resolve isso, e as questões de produto em si, porque a música hoje ela está refém do não produto, né? Ela está refém de uma música. O que você chama de não produto? Não produto a música não é mais um produto palpável, além dos shows e do merchandising. Porque a distribuição de música pelo streaming, ela é um acesso,
né, na minha visão, o streaming, aí eu estou falando para o público de blockchain, né? Então tem que falar um pouco do mercado de música, as plataformas digitais, né, Spotify, Deezer e tal, que são os streamings de música. Na minha visão, eles são uma evolução da rádio. Então a gente ficou com um buraco entre o produto físico e um produto de posse, que as pessoas possam ter. Né? A gente não tem mais ingresso de show, né? Aquela coisa de você colecionar o ingresso de show que você ia no Rock in Rio. Pô, fui no Fica com o canhoto, né? Exatamente. Fui no Rock in Rio de 96 e guardo o canhoto na minha caixinha de lembranças. Você não tem isso mais. Né? Você tem um QR Code, né? Você tem um QR Code, um PDF no e-mail, né? Tal. Então, num festival grande que você ainda ganha uma pulseirinha, ainda ganha um crachá, beleza, mas a maioria dos shows não tem isso. Então, as pessoas estão consumindo dos artistas, basicamente, o streaming, que é o acesso, isso é pouco para o fã. Estão consumindo o show, que nem sempre é acessível, né? Que você mora numa cidade que um show de um artista seu não passa, você não tem esse acesso. E aí eu estou comparando com o acesso a produto físico, né? Quando você podia ter um CD, uma caixa especial, né? Uma coisa que as pessoas, talvez uma nova geração, não tenham mais essa relação emotiva, né, com o produto físico, mas elas têm uma relação emotiva com o artista e querem ter uma posse de alguma coisa que elas possam ter. Do artista, né? Participar mais da vida do artista, né? Rede social é insuficiente, streaming é insuficiente. Tudo efêmero, né? E muito comum, muito genérico, né? Assim, você e todos os outros fãs estão ali naquele mesmo ambiente. Você não é especial, né? Então, o que eu enxerguei na blockchain naquele momento, além das questões de resolver coisas mais práticas de distribuição de pirataria, enfim, todos esses aspectos. Uhum. Também o outro lado do fã e do artista, de uma conexão um pouco maior a partir de um fã-clube, né, de elementos colecionáveis, de experiências com o artista, que nem o mundo físico era capaz de dar como a Web3 é capaz. Legal. Né? Isso legal. Que foi fascinante para mim como uma executiva do mercado de música. A minha epifania com blockchain, quando eu li o paper do Bitcoin, foi a resolução do gasto duplo, né? Que no ambiente digital você copia e cola e quantas vezes você quiser. E na minha carreira enquanto, entre aspas, hein, galera, músico na minha banda, a gente lançou o primeiro disco da banda no mesmo ano que o Napster estourou. E aí nenhuma gravadora queria pegar o disco, nem aqui nem fora do Brasil, porque ninguém tinha a menor noção do que ia virar a indústria, né? Como realmente foi impactado. Então, quando isso foi século passado, tá, gente? Quando eu entrei em contato com o paper do Bitcoin em 2014, acendeu a luzinha. Falei, isso aqui resolve aquele problema que o Napster criou de um jeito que a gente não conseguia antes, né? Porque não tem copiar e colar no Bitcoin. Então, se o ativo é digital, na blockchain, você não tem que copiar e colar uma música. E aí você traz um pouquinho de volta para o artista aquela sensação de escassez que o CD dava, que a mídia física, né, dava, o vinil. Para quem, né, nunca pôde experimentar isso, assim, os encartes, as artes que vinham no disco também eram parte da obra e também levavam a obra para um outro patamar. Não era só a capa ou o thumbnail na plataforma de streaming, né, que também acabou reduzindo até a oportunidade para o artista gráfico em relação à música, né, de participar da obra também, né. E aí esse foi meu grande clique, né. Então o blockchain surgiu na minha vida como uma curiosidade, mas resolvia um problema que para mim foi determinante na minha carreira, inclusive, que era eu não vou seguir na música porque ninguém vai pagar para ouvir você, né? E agora a gente tem essas possibilidades, e você falou muito bem, de você conseguir no ciclo de vida, né, do fonograma ou da obra, você conseguir recolher os valores que são devidos
né, para os artistas, autores e intérpretes, etc. O que me leva para a próxima pergunta que eu queria fazer para você, Luciana, no sentido de posse e propriedade, né, que as blockchains introduzem nos ativos digitais. Você citou um negócio de experiência. Eu queria que você elaborasse um pouquinho o que é esse dispositivo que as blockchains permitem no mundo da música. Quais são as experiências mais bacanas que você já pôde promover ou que você já viu? Em termos de experiência, a gente enxerga o NFT como uma chave, né? Então, assim, o NFT... Aí, falando de Web3, né, e aí um discurso que a gente foi aprendendo a modelar para conversar com o mercado de música, né? Porque as pessoas falam de blockchain, esquece, ninguém nem sabe o que é isso, já é um negócio mais sofisticado. Mas, enfim, falando... Cripto, então? O cripto ainda, talvez, né, por conta do Bitcoin. Bitcoin todo mundo sabe o que é. Ótimo. Aí criptomoeda já fica mais confuso. Blockchain, danou-se. Mas NFT teve um boom, né, de artes gráficas, inclusive de música, em 2020. Então, as pessoas já sabem o que é NFT. Mas a Web3 é muito mais do que isso. A Web3 usa essas ferramentas para as experiências. Então, quando a gente fala de experiência, a gente pensa mais no aspecto Web3, ou seja, descentralizado, imersivo. Por ser descentralizado e imersivo, você aumenta o acesso, você aumenta a interatividade, e daí que vem a experiência, né? Então, a gente usa o NFT como uma chave para abrir experiências com o artista, que pode ser tanto físico quanto virtual. Então, no virtual, você fala de um metaverso, né, que você pode encontrar o seu artista no metaverso, ou você pode criar uma espécie de caça ao tesouro no metaverso, né, e aquilo vai abrir recompensas, né? Tem muito de gamificação também nesse universo, que é muito legal. Mas também você pode abrir experiências no mundo físico. E o que tem se usado muito é ingresso para show, né, com recompensas especiais também. Você usar passe vitalício, né, que a pessoa que tem aquele token pode ter acesso vitalício ao show do artista. Você pode fazer várias coisas que os artistas, no Brasil principalmente, não podem cobrar, como depoimento personalizado, acesso a bastidor. São coisas que pega mal você cobrar. Não pode, né? Ou não é costume? Pega mal. Pega mal. Pega mal. Meet and greet, aquelas coisas que os gringos estão acostumados a fazer. Exatamente. Né? Ah, tá. O americano, por exemplo, ele vende depoimento, tem até sites. Tem o Cameo, né? O Cameo é um desses sites em que você contrata a sua estrela favorita para te mandar a mensagem de aniversário. Fala, nossa, olha aqui o que meu amigo me mandou. Exato. Inclusive, eu conheci o Cameo porque a minha filha, de 14 anos, pediu de aniversário o depoimento, uma mensagem de um ator do Harry Potter. Aí que eu fiquei sabendo esse tipo de coisa. Então, assim, para o americano é muito tranquilo. Agora eu quero saber qual que foi o ator. Foi um dos gêmeos dos Weasley. Um dos gêmeos do Weasley, não sei, não lembro o nome. Tanto faz, né? São gêmeos, né? Não, é um dos dois. Não sei. Mas ela ficou tão feliz. Esses são não fungíveis, esses dois aí. Exato. Ela ficou tão feliz, assim, ela pediu, ela sabia que eu encomendei, mas quando chegou, parecia que era um cara famoso que ela gosta, que mandou mensagem para ela, e eu não paguei nada. A emoção foi a mesma. A emoção foi a mesma. Então, esse tipo de situação, no Brasil, é complicado a gente fazer no mundo analógico, porque as pessoas, né, mercenário, então é complicado. Com o NFT já é diferente, porque você pode comprar o NFT, e esse NFT vai te dar direito a ir num show, um desconto para o show, uma mensagem personalizada do seu artista favorito. Você vai no show e você pode ir no bastidor, ou numa área VIP. Né? Então, te permite monetizar, né, coisas que antes não eram possíveis. Então, na verdade, essa nova tecnologia traz benefícios da era analógica que a gente tinha, né, de produtos especiais, caixas especiais, produtos até com níveis de raridade diferentes, né, Sim. como a gente tinha antes.
Na época do CD, por exemplo, né, você tinha um CD simplesinho, custava R$10. Você tinha um CD com encarte mais rebuscado, que era R$50. Você tinha um CD com autógrafo do artista, que era R$100. Né? Então, você tinha isso e foi o que a gente perdeu. Então, hoje, na blockchain, com esse universo todo de possibilidades da Web3, a gente traz de volta essas experiências que a gente já trabalhava na era analógica e agrega novas formas de monetização de conteúdo. Entendi. E o que isso é importante para os artistas, principalmente? Que hoje muito poucos artistas se remuneram satisfatoriamente com o streaming. E aí dependem muito de show. Traduzindo para a gente que é músico amador, não dá para viver de música só de streaming. Não dá. Porque o que é o streaming? O streaming é rádio, e a rádio é um veículo de massa. Então, você só consegue ter volume de dinheiro, né, relevante se você tem um volume de visualizações relevantes. E isso é para um público, para um artista de massa. E o que isso gera? E eu, como militante da área da música, né, porque eu fui presidente da associação não à toa, porque eu realmente me preocupo com esse mercado, que ele seja um mercado sadio. O que o streaming gera na criação do mercado de música? Um empobrecimento forte. Porque se você, que é um artista de nicho, não consegue sobreviver da sua arte, você vai dirigir o Uber ou vai fazer alguma outra coisa. Então, você perde talentos do mercado de música pelo fato de você não conseguir se remunerar satisfatoriamente no viver de música, como você falou. E isso é uma preocupação grande para quem é independente. Talvez para as grandes multinacionais, para elas tanto faz se ela está vendendo sabão em pó ou ouro ou carro de luxo. Para ela tanto faz. Mas para nós que temos uma preocupação com gêneros musicais, com nichos e com artista de todos os gêneros, né? Isso é uma preocupação grande de você matar o mercado. Que, né, a gente trabalha nos bastidores de um mercado, quanto mais gêneros tiver, quanto mais gente dentro desse mercado, melhor para quem trabalha nele. Claro. Né? E um ponto que você citou em relação ao streaming, né? O streaming é a mais nova disrupção tecnológica, vamos dizer, pré-blockchain, na indústria da música. Antes disso, a gente teve outras novidades que foram, né, eu citei o Napster lá, mas assim, desde que a música foi primeiramente capturada num fonograma, né, no fonógrafo, o artista foi sendo cada vez mais distanciado da sua própria obra. Então, as tecnologias não necessariamente ajudam o artista. Ajuda a popularizar a música, a percepção que o consumidor, né, o ouvinte tem da música é de que ela é barata, porque streaming, né, você paga R$19,90 e ouve todas as músicas do mundo, então música não tem valor do ponto de vista de preço, né? E isso é só mais uma das gerações tecnológicas que foram afastando o músico, né, a gente chama do $1, né? Para cada dólar que toca, cada vez menos chega no bolso do artista. Eu queria explorar um negócio, você que tem essa visão mais global também da indústria da música, os mercados não são todos iguais, né? Os direitos autorais, direitos de intérprete e outros direitos que são associados aos fonogramas são diferentes ao redor do mundo. E quando a gente fala de blockchain, especialmente quando a gente fala de blockchain do ponto de vista blockchains públicas, como Bitcoin, Ethereum e outras mais, elas não têm fronteira. Então, um smart contract, um token, por exemplo, desses exemplos de experiência que você deu, o sujeito lá na Nova Zelândia pode comprar de um artista brasileiro, né, e participar da obra ou da carreira desse artista. Como é que a indústria está trabalhando ou olhando para isso? Porque são jurisdições. Como os bancos têm diferentes jurisdições e regulações diferentes, o direito da música também varia nessas geografias. Como que a indústria está se acomodando ao redor disso, uma vez que, tudo bem que é tudo muito novo, mas imagino que deva ter alguma discussão do tipo, eu consigo nivelar o direito do cara da Nova Zelândia que comprou um token de um artista brasileiro, e como é que ele exerce esse negócio lá no país dele, sendo que o artista está no Brasil? Como que é essa confusão, assim? Na verdade, não, são coisas que eu acho que não vão se conversar muito. A gente está falando quando você fala do token, você vai ter o seu contrato próprio ali dentro daquele token. Então, não importa se eu comprar aqui no Brasil ou comprar na Nova Zelândia, se eu botei lá 10% de royalty para o artista, é o 10% que ele vai receber.
Então, a gente enxerga isso como um novo veículo, né? Então, a gente tem, no mundo real, né, a gente tem os direitos de execução pública, que são pacificados em percentuais definidos, né? Então, nesse mercado. No mercado analógico, né? Aí, sim, nesse aspecto, cada país tem a sua regulamentação dos direitos no mundo físico. Uhum. Então, se eu toco uma música numa rádio, no Brasil eu vou receber X, na Nova Zelândia vai ser outra coisa. Porque lá o direito de execução pública tem as suas regras próprias. Inclusive, tem lugar que não tem direito de execução pública, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não tem direito sobre rádio terrestre, né? Rádio terrestre, que chama essas rádios... AM/FM. AM/FM. Então, nos Estados Unidos, você não tem direito de execução pública sobre rádio terrestre. No Brasil, é uma das maiores remunerações dos artistas, é a rádio terrestre, ainda, né? Uhum. Lá você já tem rádio digital. Então, cada país vai funcionar de uma forma. Os direitos de reprodução, que aí seria a distribuição, como era o CD, vinil, aí também tem outro tipo de remuneração para a cadeia. Na blockchain, esse direito, por enquanto, eu não ouvi ninguém discutindo, eu acho que não tem muito como você regular centralizadamente, país por país, ou mesmo um órgão global, não vejo isso acontecer. Eu acho que aí você tem uma autonomia maior, porque aí o artista ele pode definir, o artista ou a gravadora, enfim, quem está coordenando aquele projeto, pode definir o percentual que ele vai querer de royalty em cima daquele produto. Embora a gente já tenha uma limitação das próprias plataformas, né? Por exemplo, a OpenSea não aceita muito mais 10%, você já é mal visto pela comunidade, né? Mais do que 10% de mercado secundário. Então, acho que, no fim, e aí acho que esse que é o grande desafio, porque a gente fala de um mercado descentralizado e muita gente está inspirada por esse aspecto, né, do controle comunitário, da não centralização, mas, no fim, essas plataformas, a gente vai ter os campeões, né? As plataformas que vão... Agregadores, você fala? As plataformas que vão ditar um pouco as regras, eu acho. Porque se você já tem uma OpenSea, uma Rarible com um tamanho tão gigante e está todo mundo lá, então elas meio que acabam definindo a regra do jogo. Tá. E isso é que deveria ser uma preocupação nossa de desenvolvedores desse novo mercado, de não ter um novo Facebook da vida, um novo YouTube da vida, que, no fim, eles acabam centralizando e ditando as regras. Acho que, assim, eu concordo. Eu acho que também está muito cedo, né, para definir eu não acho que vai ser um winner takes all. Acho que tem muitas comunidades, até você falou de gênero, né? Acho que tem coisas que vão atrair, modelos de negócio que vão atrair gêneros diferentes. Então, a gente talvez tenha aí a rede dos a DAO dos rappers, a DAO dos punk rockers ou dos heavy metalers, ou o que quer que seja, no sentido de cada comunidade agora pode ter o seu próprio ethos também, né? Como eles veem valor naquilo, o que é valor. O valor é eu ter um direito sobre um pedaço da receita, ou é ter o moletom, ou é ter as duas coisas. Enfim, cada comunidade acho que vai achar o seu. Mas você falou de OpenSea e Rarible, eu acompanho um pouco também esse mercado, então tem algumas plataformas que eu acho bastante interessantes, que estão cada um com o seu sabor, assim, tentando endereçar também esses desafios, né? Tem a Water and Music, que é bem bacana. Tem a Royal, que tem feito artistas, principalmente do rap americano, bem up-and-comer. Tem a Song XYZ, tem a Tune Traders aqui no Brasil, tem a Albitune aqui no Brasil também. A Phonogramy, a Marília teve aqui ontem também, que é outra plataforma bastante interessante. Então, cada um está num espaço tentando achar qual que é o blueprint ou a arquitetura que num ambiente onde a gente agora tem posse e propriedade digital, pode gerenciar, né, escassez e às vezes pode até governar a carreira. Imagina um Music DAO onde o fã leva, né, ou os fãs levam
a carreira, escolhem letra, escolhe que tom que a música vai... É o limite do abuso, né, do músico. Toca o que eu quero para mim, né, cria o que me satisfaz. Aí a gente provavelmente vai acabar no Iron Maiden, que todo disco agora é igual, né? Nos últimos 10 anos, todo disco do Iron Maiden é igual. Eu sou fã do Iron Maiden, não estou criticando. Não estou criticando. Mas eu também sou fã do Dream Theater e eu critico o Dream Theater, porque os discos são iguais também. Então, acho que vão ter desdobramentos e o modelo de participação, né, do ponto de vista de como o fã participa da carreira, a gente não está falando de uma coisa racional também, né, porque música toca emoções e é um passion economy, né, tanto que tem plataformas ainda Web 2, tipo o Patreon, né, onde você tem os super fãs e tal. Na tua opinião, do ponto de vista de Blueprint, né? Você falou dessas duas plataformas, eu comentei aqui um pouco das outras. Vamos abstrair de plataforma, do ponto de vista de modelo de negócio, que aparenta que tem mais tração, do ponto de vista de, olha, é interessante para o fã, para o artista e para o resto da indústria, para realmente tirar essa fricção e garantir que mais daquele dólar tocado chegue na mão do artista. Quais são os modelos que você está vendo que são mais, que tem mais potencial, eu diria? Sim. Fora do Brasil, esses modelos que você mencionou aí, todos eles são de royalty share, né? De compartilhamento de royalties dos artistas. Eu vejo muitas startups fora do Brasil, no mundo anglo, basicamente, apostando nesse modelo. Eu não acredito nesse modelo para o Brasil. Eu acho que é um modelo que vai conviver, obviamente, mas eu acho que o modelo que vai vingar, e é achismo total, né? Assim, a gente está experimentando várias coisas, mas eu acho que o modelo que vai vingar mais no Brasil é a experiência mesmo. É você usar o NFT para monetizar itens. Atração mesmo. Atrair o fã, criar um envolvimento maior do fã com a carreira do artista, seja ele iniciante, independente, seja ele um grande artista. É um modelo que não fere o que já está estabelecido de política. De acordos, né? Acordos comerciais estabelecidos. Tá. É um modelo que não fere, só agrega. O modelo de distribuição de royalties, ele elimina boa parte da indústria de entrar nesse modelo, porque os artistas consolidados que já estão no grande mercado não vão entrar nesse modelo. Qualquer artista que já esteja com uma distribuição digital decente ou que esteja numa gravadora, seja selo independente ou gravadora major, não vai entrar nesse modelo. Talvez um crowdfunding inicial, assim, vou lançar um projeto específico, uma música específica e essa música eu faço isso, mas não como modelo. Royalty sharing com os fãs nesse modelo. Uma coisa muito pontual, específica, como o crowdfunding acontece. Então, assim, não acredito numa disseminação desse modelo para geral e não acho que o público brasileiro tem muito esse espírito do... Primeiro, assim, o público brasileiro não é um público de investimento, né? Se você observar... O ouvinte médio. O brasileiro médio, né? Se o brasileiro médio não investe em bolsa de valores, você tem que 2% da população que está nesse mercado de investimento. Então, esse modelo de investir em royalties de artista é um modelo de investimento. Então, ele já não conversa com muita gente. O brasileiro ele é basicamente muito social, né? Ele gosta de interagir, gosta de participar, gosta de opinar. Tanto que você vê o modelo do futebol que está vingando, né? Você compra fan token, compra o token do fan token do seu time e você pode opinar na cor da camisa, não, mas no modelo da camisa. Ou vai ter um ticket, um ingresso de uma cadeira especial para um show de final de campeonato. Esse tipo de coisa que o brasileiro gosta. Então, eu acredito para o Brasil nesse modelo, de buscar, com essa tecnologia, trazer o fã para mais perto do artista e, dessa forma, monetizar melhor a carreira desse artista a partir dos seus superfãs. E você criar... layers, né? Tiers, né? Categorias, assim.
camadas de nível de aprofundamento, né? Então, você tem aquele fã que gosta do artista, escuta o artista, vai a show eventualmente. Uhum. Você tem aquele que vai a show, todos os shows, viaja para ir no show, guarda o ingresso, né? Tem o outro que compra todo o merchandising que o cara produz, enfim. Então, e tem o stalker que vai até a casa. Vai até... Então, espera ele sair do estúdio. Assim. Eu vejo também o NFT como um passe de fã-clube. A gente está remodelando os antigos fã-clubes, né? Então, a gente está criando fan-token também para a música. Né? E na Kickoff a gente está se especializando nisso. A Kickoff não se pretende ser uma empresa de tecnologia, a gente quer usar tecnologia. Então, né, quem está aí na mesa que tem serviços nessa área, a gente quer conhecer soluções tecnológicas que a gente possa trazer para o mercado de música para auxiliar nas ideias, né? Uhum. Porque o que não falta do lado de cada música é criatividade para criar modelos, planos de marketing e formas de comercializar produtos. E a tecnologia para auxiliar e viabilizar esse tipo de ação. Legal. Então, nosso objetivo é que, como a gente viu, a indústria evoluindo, né, do analógico para o digital. Eu participei dessa transformação. Inclusive, fui a primeira conferência de música do Brasil, que não existia nada naquela época. O mercado estava ruído. Uhum. O mercado tinha acabado. Estava todo mundo assim... O que eu vou fazer da minha vida? Em 2013. E aí, eu viajando o mundo inteiro, festivais, e o mercado digital bombando lá fora, e o Brasil perdido. Aí eu fiz uma conferência, trouxe um monte de gente de fora, que já tinha distribuidores digitais no Brasil, o artista não sabia nem o que era isso. Botei todo mundo lá para apresentar soluções e o novo mercado digital. E, a partir daí, o mercado foi se desenvolvendo digitalmente. As grandes gravadoras também começaram a reformular os seus times. Né? Na época, tinha um cara de digital, de repente, viraram 7, 14, 20. Aí o principal departamento virou digital. E aí, o que eu estou antevendo é que isso vai acontecer com a Web3. Legal. Então, a partir de agora, as gravadoras, os escritórios, né, as pessoas que trabalham com música vão passar a ter... uma equipe dedicada a esse mercado de Web3, porque, assim, e eu conheço muito profundamente a estrutura da indústria da música, né? E como o Napster foi uma ameaça, o Web3 não é. Legal. Muito pelo contrário, é complementar, e eu acho que ainda está tudo muito tímido, e é o nosso trabalho um pouco isso também, de educar o mercado de música para o uso da Web3. Então, acho que a hora que der o clique, vai ser uma avalanche. E não tem nenhum setor mais favorável para adotar novas tecnologias e popularizar novas tecnologias do que o mercado da música. Então, a hora que os artistas compreenderem, começarem a usar, isso vai se popularizar. Se todo mundo vai abrir carteira, vai saber como usa carteira, isso vai mudar completamente o cenário para a blockchain, para esse universo Web3. Bacana. Você citou um negócio interessante, você falou das majors, né? Pelo menos o meu entendimento é que, ao longo dos anos, as gravadoras tomaram risco de desenvolver artistas, né? Você pega Beatles, Rolling Stones, os grandes nomes, o próprio Iron Maiden, que a gente está falando aqui, são artistas que tiveram o respaldo e o investimento de gravadoras ou selos ao longo de alguns discos, até que a coisa se deslanchasse. Na transição para o digital, veio o iTunes, veio o Napster, aí veio o iTunes, deu outra porrada no artista, aí veio o streaming, deu mais outra. E, obviamente, as gravadoras tiveram que acomodar essa nova realidade. Então, hoje não é necessariamente o padrão você ter gravadoras desenvolvendo artistas, né? Você tem artistas que explodem de maneira viral através de YouTube e redes sociais, e aí alguém vai lá e captura esse cara, e essa é a maneira dele neutralizar o risco.
Como que fica no ambiente da Web3, onde a gente tem praticamente a superfinancialização de tudo, desde a infraestrutura até a camada de aplicação e negócio? Como é que isso pode ajudar as gravadoras a voltar a desenvolver artistas de médio e longo prazo, mas diluir o risco com o fã ao longo da jornada? Como é que você vê essa possibilidade? Eu acho interessante isso aí, que é uma possibilidade real, né? Porque o que acontece é o seguinte: por que as gravadoras investiam nos artistas lá atrás? Porque elas detinham todo o processo de produção. Estava tudo na mão era verticalizado, delas, né, também. Não era tão fragmentado como é hoje. A tecnologia era cara, né? Então, para você gravar, era muito caro. Não era um artista sozinho não conseguia fazer. Com o estúdio ali agora atrás na técnica. Hoje é possível ter um laptop com 32 canais e você grava qualquer coisa, né? Não era. Então, as gravadoras, elas detinham o poder de todo o processo. Então, você só se lançava como artista se estivesse numa gravadora. Então, se por um lado tinha o benefício de entrou numa gravadora, beleza, sua carreira está feita. Por outro lado, era pouca gente, né? Então, você tinha meia dúzia de 100 artistas que podiam se trabalhar no ano. Agora você tem dezenas de milhares de artistas se autoproduzindo, se desenvolvendo. Então, aí pelo lado da gravadora, isso também impede que ela arrisque tanto no artista, porque ela não sabe o que vai vingar. Ela não tem mais o poder, controle do processo. E o processo não é só de gravação, era o processo de distribuição, de promoção, estava todo na mão dela. Ela tinha as lojas na mão, tinha a mídia na mão, tinha tudo na mão. E tinha a rádio do Jabá a rádio na mão, tinha tudo na mão, né? Então, hoje a coisa se disseminou muito. Então, você não sabe de onde vai surgir o próximo hit. Ou seja, o risco também é maior. Não é só que desverticalizou a produção, mas por conta da abundância, você não consegue tomar um risco calculado de achar, né, no plantel de artistas e achar alguém que você queira desenvolver. Porque se você desenvolver, vai investir um dinheiro que talvez não viralize como o menino lá que está no YouTube e de repente explode e tal. Exatamente. Então, por isso que hoje elas primeiro observam e pegam aquele que já está mais ou menos lançado, que aí o risco é menor, né? Então, é tudo uma lógica de indústria, é negócio. Negócio. Então, essa possibilidade de você compartilhar o risco com uma base de fãs é interessante, mas, mesmo assim, a grande gravadora vai esperar esse cara ter um tamanhozinho. Uma massa crítica. Se ele também não tem uma base de fã, também não adianta. Aí não tem com quem compartilhar o risco. Não tem para compartilhar o risco. Mas até pensando nisso, assim, só para tentar elaborar um pouco melhor, né, esse raciocínio, empresas de investimento que talvez não tenham acesso por falta de conhecimento ou liquidez desse ativo de risco, se tokenizado, um fundo não precisa ser fã, mas se tem alguém para fazer o risco com a gravadora no começo, para estender um pouco essa possibilidade daquele artista ou artistas, né, viralizarem, talvez seja também uma categoria nova de investimento. Porque eu sei que tem fundos que investem em royalties já existentes, né? Aqui no Brasil tem alguns, lá fora tem alguns também, mas nós estamos falando de pegar no começo, né? Como você comentou bem no começo, como é que eu faço para essa indústria continuar viva, continuar trazendo gêneros novos, né? A gente está falando de indústria, mas tem a cultura também, né? Disso tudo junto. Então, pode ser que nesse cenário até abra a possibilidade de uma nova classe de investimento para esses fundos, para poder finalmente diluir o risco das gravadoras, e a gravadora faz o lado, vamos dizer, da curadoria, que é a especialização, né, de desenvolver em si a imagem, o artista, etc., mas o risco financeiro do médio e longo prazo também pode ser diluído com outros participantes. O que a gravadora já faz, né? As grandes gravadoras, elas já criaram um funil, que são as distribuidoras digitais, né? Todas as multinacionais têm a sua própria distribuidora digital. Então, o artista ele passa por etapas. Então, primeiro ele entra nessa distribuidora digital para dar ferramentas de DIY, né? Assim, de você fazer sozinho. Divulgação. Te dá as ferramentas de marketing e te dá uma boa distribuição com uma melhor condição de royalty possível para você iniciar uma carreira. Aí, quando você começa a
quando você começa a crescer um pouquinho, ele te dá um pouco mais de ferramenta, te dá outras coisas, até você chegar num tamanho que justifica você migrar para a estrutura da gravadora, onde você vai ter uma equipe de marketing, né, de tudo. Aí entra no roster mesmo. Exatamente. Então, isso já existe. Eu acho que com a Web3, isso pode ser um elemento a mais que vai entrar ali, porque você seria tipo júri popular, né? Você joga lá vários artistas e aquele que conseguir o maior investimento de um público é o que tem maior potencial de chegar a ser um artista relevante. Ver como essa tecnologia ela vem para agregar mesmo e facilitar ideias que até já circulam no mercado, mas que você não tinha tecnologia própria para executar. Bacana. Então, agora a gente ganhou essa tecnologia própria, e foi isso que eu vi lá em 2016, ouvindo falar de blockchain, não existia nem a ideia do NFT ainda, mas aquilo fez tanto sentido para o mercado, acho que para qualquer mercado de propriedade intelectual, a blockchain faz sentido. Então, para a música fez muito sentido. E eu acho que a questão de tempo até ela ser adotada, não só para essas questões de artistas que a gente está conversando, mas também para questões de uma música que é globalizada e que tem direitos circulando no mundo inteiro. E a forma de você aferir esses direitos e trazer dinheiro para o Brasil tem muita perda. Aí, nesse aspecto, o intermediário é ruim, né? Porque você tem direito de execução pública, por exemplo. Se você toca na Inglaterra, toca na Suíça, a sociedade de gestão coletiva de lá vai arrecadar aquele dinheiro, mandar para a sociedade daqui, então já perde taxa bancária, conversão de moeda, câmbio, tudo isso. Chega na sociedade aqui, a sociedade também vai pegar o dela e repassar, e aí tem taxa de banco, não sei o quê. Você fazer isso via carteira digital, a perda é bem menor. Claro. E muito mais automático. Muito né? mais. Então, isso vai demorar. Essa parte vai demorar, porque aí você tem que... É que nem a diferença de um banco para uma fintech, né? Você nasceu numa geração nova, então acredito que vão aparecer novas empresas fazendo esse trabalho para que as empresas tradicionais possam porque você tem que mudar todo um sistema, todo um mecanismo, isso aí vai levar um tempinho. Entendi. Não, bacana. Essa disrupção, né, assim, eu acho que desintermediação ela vai funcionar para agentes que só tem o tal do take rate, né, só o intermediário burro que está ali para mover coisa de um lado para o outro. O intermediário, vou chamar de intermediário, tá? Especialista, que nem a própria gravadora, né? Pô, tem designers, tem compositores, tem arranjadores, tem uma parte, vou chamar de técnica, mas é cultural, musical, dentro da estrutura, que não é um intermediário burro, ele é um intermediário especialista, e entre ele e os demais passos nesse processo, na indústria, né, da cadeia de valor, tem fricção, tem perda, né? E aí eu acho que concordo contigo, acho que plugando, né, soluções Web3, você consegue encurtar um pouco essas distâncias, sem perder o valor que esses mesmos players, né, esses mesmos agentes, trazem para a cadeia de valor como um todo na indústria. Né? Esse intermediário burro, ele não tem espaço no mercado mais, já, hoje. Se você não tiver... se você não agregar valor ao trabalho do artista, ele faz sozinho, né? Porque você tem muitas ferramentas aí de fazer sozinho. Então, não tem mais esse espaço. Já existiu, né? Até no início da era digital, estava todo mundo meio perdido, não sabia para onde ir, o que fazer. Então, apareceu aquele mundo de intermediário, né? Que oferecendo serviço que era um outro que estava prestando, né? Não tem mais esse espaço no mercado. E eu acho que, como essa lógica ficou na cabeça do artista, também na Web3 ele vai buscar pessoas, empresas que efetivamente tragam o benefício para ele, o valor, né, do que ele tá querendo construir. Senão, ele faz sozinho. Acho que o aspecto da tecnologia de hoje, né, que ela é acessível para qualquer um. Basta você perder um tempo estudando e você faz, né? Mas o artista, isso é um mito
que as pessoas falam, não, pode fazer sozinho, né? Tem tudo aí, tudo está aí à disposição para fazer sozinho, mas não é a função do artista fazer tudo sozinho. A função dele é criar, é entreter, é encantar, né? É trazer, é inovar. Se ele tiver que fazer tudo sozinho, ele vai perder no aspecto... O dia vai ter as mesmas 24 horas para ele aprender a programar Solidity e compor a próxima música, né? Então, ele precisa desses serviços, né, para seguir com a carreira dele, né? Muito bom. A gente está encerrando aqui. Vamos encerrar no horário. Luciana, obrigado. Adorei falar contigo. Prazer te conhecer. Pessoal, esse foi o painel sobre tokenização NFT como solução da indústria da música. A gente volta daqui a pouco com o próximo painel. Obrigado e até já. Obrigada, gente. Só um convite, lembrando que é trendsbrasilconference.com.br, a nossa conferência. Todos os líderes da indústria da música frequentam esse evento. É agora no final de outubro, aqui no Rio de Janeiro. E a nossa agência de Web3 para música, kickoffmusic.com.br. Muito bom. Valeu e até já. A gente volta com desafios na formação de